Olá a todos os visitantes do canal do YouTube do Instituto Santo Tanásio. Estamos aqui para mais um Isa Notícia. Semana que passou aí, a gente foi surpreendido aí com uma imagem, né, do artista chamado Maupau. E a notícia do Vatican News que diz o seguinte, né, livre do ódio no meio. Nova obra de Maupau sobre a mensagem do Papa para a Quaresma. Aí, né, a imagem vai ser colocada aqui pelo nosso editor que é fera aí, né, mas assim, né, basicamente em resumo o que é essa imagem, né, é o Papa Francisco sendo um contraventor, né, ou seja, tem dois caras na prisão, né, num presídio, né, o Papa Francisco foi lá, tirou o arame farpado e está ajudando, né, o prisioneiro a fugir da prisão, né. Claro, alguém pode dizer, poxa, Augusto, você está sendo muito maldoso, porque, né, o Papa Francisco está falando, né, é uma prisão simbólica, não é uma prisão real, etc. Né? Mas aí é que tá, né? Se a gente vai ver o texto, né, a gente vai ver de qual tipo de prisão que o cara está falando. Mas vamos supor que fosse a prisão do pecado, certo? Que nós vamos desenvolver essa ideia daqui a pouco. Fosse a prisão do pecado. Você colocar essa imagem de fuga à prisão não é simbolicamente correta, porque, veja, né, por simbologia, qual que é a simbologia da prisão, né, no caso aqui, né, de um presídio? O presídio também é chamado de penitenciária, ou seja, por quê? Vem de pena, né? É lá onde a gente cumpre a pena. E por que a gente cumpre a pena? Porque a gente está devendo, a gente cometeu algum crime contra a sociedade, né, e nós somos punidos, ou seja, o mal ele é punido. Inclusive, nas minhas férias tinha um padre lá, né, que na homilia ele teve a pachorra de dizer, por exemplo, né, dentro desse otimismo bocó que a gente vive nos dias de hoje, mas ele disse, né, que Deus não castiga. Deus, pô, mas como não castiga? A gente vai morrer, vai ter nosso juízo particular lá, vai ser aberto no livro da vida, vai estar tudo lá as nossas transgressões que não foram pagas ali, né? E se mesmo assim a gente morrer em estado de graça e tiver coisa para pagar, né, nós vamos para o purgatório, ou seja, é muito difícil ir direto para o céu. Mas assim, ou seja, a penitenciária, né, ela seria um símbolo mais correto de purgação, né, um símbolo mais correto de expiação, certo? Geralmente quando a gente quer representar a prisão do vício, não é propriamente você ir lá, tô te ajudando a sair da prisão, não é isso. Geralmente é a pessoa abrindo o quê? A cela de uma gaiola, né? Ou a pessoa está algemada, você tenta, né, botar a chave ali da algema. Ou seja, não mostra um lugar que você está lá para expiar culpas. Não, mostra uma situação em que você está preso e que alguém pode vir para te ajudar a libertar. Certo? Parece coisas semelhantes, né, mas é bem diferente. Então, assim, simbolicamente, essa imagem aqui né, basicamente fica assim, pô, né, quando meu amigo me mandou isso aqui, né, eu fiquei, poxa, mas é sério mesmo isso aqui? Eu cheguei assim, pô, os caras botaram o Papa Francisco como contraventor, assim, no duro, e depois é os católicos tradicionalistas que desrespeitam o Papa, tá ligado? Mas, pô, eu né, por mais crítica que se possa fazer ao Papa, pô, contraventor aí é complicado, né? Mas a coisa piora, né? Aqui a gente só tá botando, né, a questão da simbólica, né? E explicando por que a penitenciária não é um bom símbolo para libertação dos vícios, né? Mas vamos lá, qual que é a mensagem aqui que o nosso querido Vatican News, né, sempre com grandes notícias para nós, né, está colocando? O Papa que se debruça numa parte de muro em que foram cortados fios de arame farpado e estende a mão para ajudar uma mulher e um homem a saírem da prisão do ódio e do medo. Ou seja, a penitenciária ali, não é penitenciária, né? O mais correto é pagar as penas. Mas, tá. Né? Não, eles estão na prisão do ódio e do medo. Prisão do ódio e do medo. Assim, eu vou continuar depois Esta é a nova e simbólica ilustração do artista de rua Maupau, nascido em Mauro Palota, divulgada pelo Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Olha o nome desse Dicastério, né? Já no nome você já vê que não é coisa boa. As representações do conhecido artista, famoso pelos murais dedicados ao pontífice ao redor do Vaticano,
acompanhar a mensagem do Papa Francisco para a Quaresma de 2024 até a Páscoa. A mensagem do Pontífice para a Quaresma deste ano, apresentada em 1º de fevereiro, tem como tema: através do deserto de Deus nos guia para a liberdade. Inspira-se na passagem do livro do Êxodo: Eu sou o Senhor teu Deus que te fez sair do Egito, da casa de servidão. A liberdade é o tema central desta segunda obra de Maupal. O Êxodo Quaresmal explica numa breve nota o dicastério, guiado pelo cardeal Michael Czerny, nos ajuda a nos libertar da escravidão. Deus sustenta nossa esperança através de um caminho de conversão eclesial, comunitário e pessoal, para nos conduzir à terra que Ele quer nos dar. Né? Então vamos começar aqui agora pelo fim, né, que eu falei. De fato, né, a simbologia do deserto, né, ou seja, o êxodo, né, porque Israel estava cativo, né, estava escravo do Egito. Né, e aí teve toda a questão do êxodo, né, que Deus libertou eles do Egito para eles se promoverem. Isso, né, o que é? Isso é a figura do pecado. Né? Então, assim como os egípcios mantinham os israelitas em cativeiro, assim o pecado, né, nos mantém refém dos nossos comportamentos. Né? Porque o que é o pecado? O pecado ele sempre tem esse poder de realmente nos escravizar. O pecado ele nos escraviza moralmente. Você perde a liberdade com o pecado porque ele te escraviza. E o que é essa escravidão? É a incapacidade de você chegar e dizer não ao mal. Né? E todo pecado, ok, às vezes, porque qual que é o problema? O problema é assim, eu peco. Quando eu peco, pequei uma vez. Aí depois falar, pequei 2 vezes, pequei 3. Ou seja, a coisa vai virando hábito. Isso se transforma em vício. Esse é o problema. E quanto mais eu me afundo no vício, mais difícil eu libertar desse vício. Né? Então, às vezes, por exemplo, né, a gente está na vida espiritual, como já falei em outras notícias, na vida espiritual, vai ter a queda. A gente vai pecar mortalmente. Então a gente teve um pecado mortal. O que o católico faz? Ele já vigia, já esquece, pequei, minha culpa. Busca o confessor já para se confessar, né, reabilitar seu propósito de emenda e tal, porque ele pecou uma vez. Se ele já peca 2, 3, quanto mais ele vai pecando, mais fácil vai ficar a transgressão. E mais difícil vai ser ele sair do lodo. Então, quanto mais cedo a gente buscar, a gente pecou, a gente caiu. Quanto mais cedo a gente se levantar, ou seja, buscar o sacramento da confissão, né, menor o risco da gente se tornar escravo. Certo? Agora, quem está afundado, atolado no pecado, ou seja, está cheio de vícios aí para vencer, né, é realmente uma coisa mais difícil. Né? Porém, isso aqui que eu estou comentando, né, é o que o cardeal falou. Né, nos ajuda a esclarecer da libertação e ele deixa subentendido que ele está se referindo à libertação do pecado. Certo? Agora, vamos voltar para o início do artigo. Né? O artista está querendo dizer que aqui é a prisão do ódio e do medo. A prisão do ódio, não do pecado, mas do ódio e do medo. E aqui nós temos um problema. Porque ódio e medo, eles são paixões, ou se preferir, né, na linguagem moderna, são emoções da alma. Elas em si são neutras. Elas em si são paixões neutras. A questão é, para onde está orientado o meu ódio e para onde está orientado o meu medo? Se esse meu ódio e esse meu medo são ordenados ou desordenados. Essa é a questão. Agora, o ódio e o medo em si, como sendo paixões da alma, são neutros. Então veja bem. De repente eu senti uma raiva tal, mas eu lutei e me contive. Tipo assim, eu não me deixei mover pelo aquele ódio que causou uma certa raiva em mim. Sabe? Porque se eu fizesse isso, eu ia ofender injustamente o irmão. Então eu consegui me segurar. Eu tive pecado? Não. A paixão do ódio, eu queria esganar aquele cara. A paixão do ódio passou por mim. Mas eu lutei contra essa paixão. Eu utilizei a faculdade superior da vontade para... Opa, não vou fazer isso. Vou me segurar. Houve pecado? Não, muito pelo contrário. Você ganhou uma batalha espiritual. Você ganhou um combate. Isso é muito meritório. Agora, tem certas coisas que são odientas que nós temos que odiar. E uma dessas coisas é o pecado. A gente tem que odiar o pecado. É aquela coisa, a famosa, né? Aforismo, né?
Temos que odiar o pecado, mas não o pecador. Certo? Agora, o pecado nós temos que odiar. Quando a gente comete um pecado, nós temos que odiar essa má conduta nossa. E por isso, buscar confissão. Então, o ódio não necessariamente é ruim, depende para onde está apontado o ódio. O ódio contra a injustiça, ou para usar aqui no Brasil, né, corrupção geral, o ódio contra a corrupção. Né? Você querer que uma pessoa que comete crime vá para a cadeia, isso não é ódio. Isso é querer que a justiça seja aplicada. Né? Então, assim... E a mesma coisa, o medo. Certo? Você veja, o que é o medo? Né? O medo é uma paixão do nosso apetite irascível. O apetite irascível da alma, eles buscam os bens árduos. Certo? Então, quando a gente está diante de... Digamos, daí a gente está querendo conquistar esse bem árduo e a gente vê um obstáculo. Quando a gente está diante de um obstáculo em que a gente acha que esse obstáculo a gente consegue superá-lo, né, a paixão que vem é a audácia. Ou seja, vamos embora, vamos para a luta. Eu vou conseguir esse bem. É a audácia. Agora, quando eu acho que eu não vou conseguir superar, ou seja, um obstáculo que está muito acima das minhas capacidades, a paixão que vem é o temor. E veja, você reconhecer que você está diante de uma dificuldade que você não consegue superar ela, esse temor é sadio, esse medo é sadio. Então o que você faz? Geralmente diante de medo você recua. Por quê? Porque se eu for desafiar, eu vou estar sendo burro. Eu vou estar sendo burro. Porém, existe sim, assim como existe o ódio desordenado, quando em vez de odiar o pecado eu passo a odiar o pecador, eu quero que o cara morra, eu quero o pior para ele, desejo mal pro irmão, tal, tipo... Coisas da inveja, geralmente. Quando isso acontece, quando o ódio está direcionado desordenadamente, ou seja, não para uma coisa boa, né? Essa paixão se torna má. E eu alimentar ela vai fazer com que eu caia em vários pecados. Então, por exemplo, se eu tenho ódio de uma pessoa porque eu tenho inveja dela, por exemplo, né? Ou seja, se a inveja desenvolve um ódio, ou seja, uma emoção em mim assim, de repulsa àquela pessoa, né? Eu passo a desejar o mal para ela, passo até o que começa a acontecer? Para prejudicar aquela pessoa, eu passo a anuir a pecados como fraude, pecados como murmuração, fofoca contra a pessoa, maledicência e tal. É isso. Ou seja, a paixão do ódio alimenta com que eu vou lá e cometa vários pecados contra uma pessoa, porque eu odeio essa pessoa. Óbvio que esse ódio é ruim. A mesma coisa, o medo, ou seja, eu estou diante de um obstáculo que eu consigo superar. Eu só preciso me dispor das ferramentas corretas. Vai demorar um pouco, tal, mas não, putz, você pega a geração atual. Eu estava vendo o vídeo do Guilherme Freire esses dias sobre a geração Z, né? A geração Z tem dificuldade no mercado de trabalho, porque quando eles estão diante de uma dificuldade, eles travam e correm, fogem. Eles não, encara essa dificuldade, você vai conseguir superar ela. Outros superaram, você vai conseguir superar. Ou seja, esse medo da geração Z, por exemplo, quando está diante de um obstáculo no seu trabalho, ou seja, você está lá para aprender, para se desenvolver, tal, mas não, eu quero fugir. Tal. Esse medo é desordenado, óbvio. Você está diante de uma coisa, de um obstáculo que, se você se esforçar, você vai superar. Então vai em frente. Então, você não pode ser covarde. Quando o medo te leva para uma covardia, numa situação que você deveria ter coragem, aí ele é desordenado. Certo? Então, o ódio e o medo não necessariamente são prisões, poxa. Esse é o ponto. Não são necessariamente... Depende para onde essas paixões da alma estão ordenadas. É isso. Então, assim, se eu vejo que o Maupau, né, que é o nome do artista, e ele teve a intenção de simbolizar né, que a gente saia da prisão, do ódio e do medo, fica claro que, né, por não entender dessas questões, né, de psicologia e de simbologia, né, ele vai lá e represente o Papa Francisco, ele querendo representar o Papa Francisco como alguém ali que está querendo te ajudar a sair do pecado, né? Ele está basicamente representando o Papa Francisco como um contraventor. que a pessoa, né, em vez de ir ali com humildade reconhecer que errou, né, e tipo assim, não, eu errei, eu mereço pagar, né, o preço desse castigo, dessa punição. Veja, castigo vem do radical casto, tá? Ou seja, o castigo serve para nos purificar.
E Deus nos castiga assim, ao contrário do que aquele padre lá de Laguna falou. Não, ele nos castiga assim. Castiga. Mas ele castiga para o nosso bem. Castiga como pai amoroso que ele é. Mas enfim, é isso. Ou seja, se eu estou em humildade, reconheci que eu pequei, né, o castigo que vem como a mim, eu vou ver como uma coisa boa, justamente para me purificar e para ficar em paz com Deus, sobretudo com Deus. Né? No caso da penitenciária é mais para ficar em paz com a sociedade, mas né? Assim, estamos na simbólica aqui, né? No Brasil é tudo zoado, até o sistema penitenciário é zoado. Mas na simbologia seria isso. E aí, ou seja, o cara tá lá pagando pelo... Tá ali, né, fazendo, né, penitência na penitenciária, né, que é uma coisa boa do ponto de vista espiritual. Aí o Papa vem e diz, não faça essa penitência, né? Vem pra zoeira, né? Vem pra balada. Vem pro carnaval, né? Vai lá pro Band de Folia, lá com a Ivete Sangalo e com a... Como é que é? Nani do Brasil? Baby Brasil, né? Pra Baby Brasil lá, né? Pô, não. Né? Tá fora de mão isso aqui, né? Tá fora de mão. Claro, a intenção do artista parece que foi positiva, mas parece que ele tem uma limitação espiritual, né? Embora a intenção dele foi representar a fuga da prisão e tal, né? Na hora de botar essa ideia na prática, né, o negócio deu caca, né? Acontece, né? Às vezes a gente tem boas intenções, mas quando a gente vai botar em obra, depois a gente chega e percebe assim, tipo, eita, eu não devia ter feito isso. Né? Tamo aí, né? Vivendo e aprendendo, né? Como diz o ditado popular. Seria isso que teríamos para hoje. E viva Cristo Rei!